ele faz embaixadinha, coloca a bola no chão, agora 2 em cima dele. É hora de história para o futebol do Rio de Janeiro. Com cobertura, golaço! Espetáculo! Alô, torcida amiga! Oi gente, tudo bem? Aqui é Gabriel Andreso, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu digo nosso canal porque ele tem meu nome, mas não é só meu não, é seu também. Se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo também. Aproveite para curtir esse vídeo, dar aquele joinha bacana, fortalecer o trabalho do amigo. Conforme a gente costuma fazer vídeo após vídeo, sempre com uma camisa de time diferente aqui do Rio de Janeiro, independente do tema. E a camisa que eu estou usando hoje é a do Campus Atlético. Olha aqui, camisa de passeio do Roxinho. Um abraço também para toda a galera lá do Norte Fluminense que curte o Campus Atlético Associação, um xodó da cidade. Mas não é do campus que eu vou falar hoje não, galera. Hoje o nosso vídeo tem um propósito todo especial. História do futebol carioca e é direcionado para o torcedor alvinegro, o torcedor botafoguense. Você vai conhecer os 10 jogadores que mais atuaram na história do Botafogo de Futebol e Regatas. Então, solta a vinheta. Lembrando que esse top 10 não é de 10 melhores jogadores ou mais importantes da história do Bota, mas sim dos que atuaram mais vezes. Então, sem mais delongas, começando o nosso top 10. Na 10ª posição, Wagner, 412 jogos. Sebastião Wagner de Souza e Silva foi revelado no Bom Sucesso e jogou 4 anos no Bangu antes de chegar ao Glorioso no fim de 93. Logo na sua primeira temporada inteira, ele conviveu com críticas e alguns jogos esquecíveis, como a goleada sofrida para o Fluminense por 7-1 no Maracanã. O Wagner, mesmo sendo hoje um grande ídolo da torcida, chegou a estar muito perto naquela altura de deixar o clube. Ele só não saiu porque o então zagueiro Gotardo, que era capitão da equipe, convenceu a diretoria de futebol a manter o goleiro. E a decisão se mostrou muito acertada. Isso porque na reta final do Campeonato Brasileiro, o Wagner teve atuações destacadíssimas, sendo a melhor delas na final contra o Santos. Jameli toca de cabeça, insiste Gonçalves, a sobra, Giovani bateu, Wagner! Wagner, que era o prazer para qualquer narrador, depois de fazer uma defesa, tinha um nome bastante sonoro na hora de anunciar uma bela defesa, Wagner! Já firmado no gol e como ídolo, ele voltou a ser importante nos títulos da Cidade Maravilhosa e do Teresa Herrera em 96. Wagner voltou a decidir no Carioca de 97 em cima do Vasco e no Rio-São Paulo de 98. Só a Copa do Brasil de 99 escapou para o Juventude. Wagner deixou o Fogão em 2002, jogando depois por América e Madureira, e sendo técnico de Boa Vista e São Cristóvão. No Botafogo, ganhou 6 títulos. Na 9ª posição, Jairzinho, 413 jogos. Jair Ventura Filho chegou ao Botafogo aos 13 anos, ainda como gandula. Subiu para os profissionais em 1962. No ano seguinte, virou titular, jogando ao lado de Garrincha e Zagallo. Com a saída do Mané, acabou o protagonista. Ponta de lança, era capaz de jogar em todas as posições no ataque. Em 64, ganhou o torneio Rio-São Paulo e repetiu a dose em 66. Conquistou seu primeiro Carioca em 67 e faturou o bi em 68. Na finalíssima, fez um dos gols do passeio em cima do Vasco por 4-0. Gira Gerson, joga na área, penetra Jair, atenção, caminhão, vai marcar a tira, é gol do Botafogo! Jair marcou época também na seleção brasileira, foi tricampeão mundial em 70 e artilheiro do time. Mas talvez suas grandes atuações pelo Botafogo sejam aquelas que não são tão famosas ao público por não existirem registros cinematográficos, como a grande goleada em cima do Flamengo, 6-0. Naquela noite, em 72, ele fez gol de tudo quanto foi jeito, até de letra. Seu último jogo pelo Botafogo, onde conquistou 12 títulos, foi em 1981. Jairzinho é pai de Jair Ventura, que foi técnico do Botafogo e campeão na Série B do Brasileiro em 2015. Na 8ª posição, Geninho, 425 jogos. Este mineirinho bom de bola chegou do Palestra Itália, que mais tarde viraria Cruzeiro, em 1940. Meia-direita sempre chegava bem à frente. Embora tenha marcado muitos gols, era mais conhecido pela cadência no jogo, ganhando o apelido de arquiteto.
Ele jogou ao lado de grandes craques alvinegros, mas deu azar de seus primeiros anos no Fogão serem de seca em títulos. Ele acabou se tornando mais famoso mesmo, pelo menos no início da sua trajetória no Botafogo, por se alistar ao exército em plena Segunda Guerra Mundial. Geninho foi pra Sinha, na Itália, servindo pela Força Expedicionária Brasileira. Voltou sem grandes ferimentos para casa e pôde dar continuidade à carreira como jogador profissional, desfilando inclusive no dia da vitória, em 45. Depois que ele voltou, as coisas melhoraram e Geninho pôde ajudar o time a vencer o Carioca de 48. Atuando recuado, fez apenas 2 gols na campanha, mas jogou todas as partidas. Ele ficou no Botafogo até 54, quando se aposentou, já como um dos maiores goleadores da história do clube, com 115 gols. Geninho também foi técnico do Bota em 56 e 64. Ifigênio de Freitas Baiense morreu em 1980, aos 61 anos. Na 7ª posição, Carlos Roberto, 440 jogos. Volante revelado pelo próprio Botafogo, ele chegou a ser dispensado pelo Vasco antes de ir para General Severiano. Chegou ao time profissional no ano do título, 67, forte na marcação, também saía para o jogo com qualidade. Em 68, ele foi mais uma vez campeão carioca e também ganhou a Taça Brasil, o primeiro título nacional do Glorioso. Carlos Roberto continuou relevante no time botafoguense, mesmo com a seca de títulos que estava por vir nos anos seguintes. Ele ficou no Botafogo até 1976, voltou ao Glorioso já em 2006 como treinador e acabou faturando o título carioca. É um dos poucos homens na história alvinegra a ser campeão, tanto como jogador quanto como técnico. Na 6ª posição, Manga, 442 jogos. O pernambucano Ailton Corrêa de Arruda veio do Sport em 1959, já chegou prestigiado. Goleiro elástico, alto, extremamente ágil na reposição de bola, conquistou seu espaço no Botafogo e passou a se destacar principalmente em clássicos. Em 61 ele foi campeão carioca, repetindo a dose em 62, na decisão contra o Flamengo. Aliás, era justamente contra os rubro-negros que Manga mais crescia. Ele chegava a dar declarações um tanto quanto provocativas, dizendo que contra a equipe da Gávea, o leite das crianças já estava garantido, ou seja, o bicho pela vitória e talvez até a premiação por não levar nenhum gol. Manga também conquistou o torneio de Paris em 63, 3 Rio-São Paulo e uma penca de taças no estrangeiro. Voltou a ser campeão carioca em 67. É considerado o maior goleiro da história do Botafogo e levantou 17 taças pelo clube. Na 5ª posição, Quarentinha, 444 jogos. Valdir Cardoso Lebrego nasceu em Belém do Pará, jogou no Paysandu e no Vitória antes de chegar ao Botafogo em 54. Era um atacante capaz de fazer gols de várias formas, com ótima antecipação e finalização. Mas uma característica chamava a atenção: ele não comemorava seus gols, por considerar que não estava fazendo mais que sua obrigação. Ganhou espaço no Glorioso, sendo campeão em 57 já com a camisa alvinegra. Foi artilheiro do Campeonato Carioca em 58, 59 e 60, levantando a taça em 61 e 62. Pelo Botafogo, ele jogou até 64. É o maior artilheiro da história alvinegra, com 313 gols, um feito que dificilmente será superado algum dia. Morreu em 96, aos 62 anos. Na 4ª posição, Valtencir, 453 jogos. Mineiro de Juiz de Fora, Valtencir Pereira Senra começou no próprio Botafogo e subiu ao time principal em 67 pelas mãos do técnico Zagallo. Numa posição dominada por décadas por Nilton Santos, a lateral esquerda, ele não fez por menos e deu continuidade à dinastia. Logo nos 2 primeiros anos, 2 títulos cariocas. Valtencir era o terror dos grandes pontas direitas do futebol brasileiro da época. Marcador forte, sabia cobrir bem a sua posição, tinha um estilo um tanto quanto diferente de Nilton Santos, e gostava de ir mais pra frente. Não por acaso acabou virando 4º zagueiro em 72, quando o Botafogo contratou o Marinho Chagas, do Náutico. Valtencir ficou nessa posição até sair do clube em 76. Foi para a Venezuela e depois voltou ao Brasil, jogando no Paraná, onde morreu tragicamente durante um jogo pelo Colorado, em 1978, aos 31 anos de idade. Na 3ª posição, Jefferson, 459 jogos. Jefferson de Oliveira Galvão chegou em 2003 do Cruzeiro, onde era grande promessa, mas não se firmou. Começou como reserva de Max na Série B do Campeonato Brasileiro e estreou no empate com o São Raimundo. Era só o começo de uma história feliz. Depois de voltar à Série A, o goleirão ganhou espaço e ajudou a salvar o time de um novo rebaixamento. Em 2005, seguiu com as grandes atuações e acabou vendido para o futebol turco.
Você que é torcedor botafoguense ou não, vai se lembrar que depois disso o Botafogo viveu uma seca de grandes goleiros e fez, é claro, com que a torcida sentisse muita saudade do Jefferson. E ele voltou, contudo, em 2009, também salvando o time de um rebaixamento. Mas entrou de vez na história do Glorioso e no coração do torcedor na final do Carioca de 2010, aquela em que ele pegou um pênalti de um certo Adriano Imperador. Adriano partiu pra bola, bateu o Imperador, Jefferson! Mesmo com muitas propostas para sair do Botafogo, Jefferson permaneceu e passou a bater recordes. É o goleiro que mais jogou pelo clube, o que mais pegou pênaltis em todos os tempos e o jogador com mais jogos no estádio Newton Santos. Só não chegou aos 500 partidas porque teve uma lesão crônica no tendão. Ficou de fora a partir de 2017 e se aposentou no fim de 2018. Na segunda posição, Garrincha, 612 jogos. Nascido em Magé, Manuel Francisco dos Santos chegou ao Botafogo em 1953. Quem o levou para o clube foi o lateral direito Arati, campeão de 48. Garrincha estreou pelo Botafogo numa goleada em cima do Bom Sucesso por 6-3, marcando 3 gols. A curiosidade é que o seu apelido incomum não era conhecido pela mídia, que o chamou de tudo, menos de Garrincha. Garrido, Garricho e até Gualicho, que era o nome de um cavalo que tinha sido bicampeão no GP Brasil de Turf naquela época. Garrincha, mais tarde o próprio Mané confessou, era o nome de um passarinho que ele gostava de caçar na infância. Seus dribles e capacidade enorme de improviso o deram fama. Foi assim que se tornou o terceiro maior goleador do clube, sendo campeão carioca em 57. Repetiu a dose como campeão em 61 e 62. Nessa última final, marcou 2 vezes na decisão em cima do Flamengo. Garrincha invade a área, bateu o Vanderlei, apontou. Gol do Botafogo! Garrincha, o demônio da Copa! Bateu a Vanderlei, atirou a meia altura, cruzado no fundo da rede. Garrincha, o famoso ponteiro das pernas tortas, estremece o Maracanã. Garrincha foi bicampeão do mundo com a seleção em 58 e 62, mas viveu em baixa seus últimos anos no Bota. Sem boa parte do dinheiro que adquiriu na carreira e fora de forma, ele saiu em 65. Passou por diversos clubes até encerrar a carreira no Olaria. O vício no álcool o fez contrair cirrose hepática, que o matou em 20 de janeiro de 1983, com apenas 49 anos. Mané Garrincha foi a alegria do povo, mas sua despedida foi triste e precoce. E na primeiríssima posição, Newton Santos, 721 jogos. Newton Reis dos Santos nasceu na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Quando o garoto jogou numa equipe amadora, o Flecheiras, como ponta esquerda, mas acabou não seguindo carreira. Foi pescador, garçom e oficial da aeronáutica. E aí surgiu a oportunidade de voltar a jogar. Ele foi convidado pelo general Honório Magalhães a treinar no Botafogo. Chegou em 47 e já no ano seguinte assumiu a titularidade da lateral esquerda, sendo campeão carioca naquele ano. Newton era chamado de a enciclopédia do futebol pelo grande conhecimento que tinha do jogo dentro e fora de campo. Foram muitos anos de lealdade ao fogão. Aliás, na sua carreira, ele só vestiu 2 camisas, a do Botafogo e a da seleção brasileira, onde foi bicampeão mundial ao lado dos parceiros Garrincha, Zagallo e Didi. Ganhou 21 títulos no Glorioso e se aposentou aos 39 anos. Newton morreu em 2013, aos 88 anos, mas viveu o suficiente para ver a sua grandeza reconhecida. Após sua morte, o estádio do Botafogo passou a se chamar oficialmente Estádio Newton Santos. Gostou do vídeo? Então faz aquele expediente de sempre. Clica aí no gostei, deixa o seu comentário também, a sua sugestão. E é claro, diga também qual é o clube que você quer ver aqui nos nossos 10+, em mais um capítulo de História do Futebol Carioca. A gente vai ficando por aqui, mas não se esqueça que toda terça e sexta tem vídeo novo aqui no canal. Conto com a sua presença. A gente se vê. Tchau, tchau.